E aí, meu aluno, que bem, hein? Que bom, hein? Que bom estar de volta aqui para vocês, fazendo a revisão dessa aula 29, onde nós aprendemos sobre ligação metálica. Vamos lá na revisão, então? Olha só, falar de revisão metálica, ligação metálica, né? É saber que, uma vez que os elétrons são bons condutores de corrente elétrica, é de se esperar que eles possuam em sua estrutura elétrons livres para se movimentarem. E também falar de ligação metálica é saber que esses elétrons liberados são chamados de semilivres ou livres, porque possuem mobilidade na sua estrutura, embora não consigam abandonar o cristal. Eles se movem, mas não podem abandonar o cristal, tá certo? Eles são apenas semilivres. E também, sobre ligação metálica, é saber que essas são evidências que conduzirão à elaboração do modelo de ligação química que existe nos metais, porque antes, ok? Então são exclusivamente metais. Quando tem ligação iônica, envolve metais e ametais, e quando tem ligação covalente, envolve somente a metais. Então, falar de ligação metálica é somente com relação à presença dos metais. Ainda assim, corrente elétrica, o que é corrente elétrica mesmo, hein? Corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas elétricas que se encontram em movimento. Portanto, com relação à ligação metálica, é bom conhecer um esquema de como acontece a formação dessa ligação. É que átomos de um elemento metálico que apresenta alta eletropositividade geralmente são os que têm tendência de formar cátions, ou seja, de formar íons positivos. E assim sendo, a liberação parcial dos elétrons mais externos dos átomos do elemento químico metálico. Por quê? Quando eu tenho o cátion, que é o íon positivo, e os elétrons que deles estão livres, quer dizer, que não são transportados para outros átomos, mas eu tenho o íon e eu tenho os elétrons que estão livres na superfície, então assim eu estou caracterizando as substâncias simples, que são as substâncias metálicas. Ainda mais, diante das ligações metálicas, é bom lembrar que os metais, o que eles apresentam? Os metais são sólidos nas condições ambientes, com exceção do mercúrio, né? Porque na temperatura ambiente ele é líquido, quer dizer, ele se funda a menos 39 graus. Com relação aos metais, eles apresentam alto ponto de fusão, quer dizer, a temperatura na qual a matéria passa do sólido para o líquido, apresenta elevada dureza, elevada tenacidade, maleabilidade, que é a facilidade que ele tem de se transformar em lâminas, ductilidade, que é a facilidade que tem de se transformar em líquidos, ou em fios, desculpa, condutividade elétrica e a solubilidade de alguns, quando eles são dissolvidos, coloca na água, então apresentam substâncias solúveis. Então é para isso que nós falamos sobre as propriedades dos metais e revisando, portanto, para que você, aí na sua atividade de sala, primeiro, leia com atenção os enunciados. É bom fazer isso, tá bom? Porque se você observar, meu aluno, aí na sua sala nem todos têm o mesmo nível de entendimento, de compreender os conteúdos. Então a atividade é para você socializar com os colegas, ok? E juntos, à medida que um vai raciocinando, o outro também, as ideias vão surgindo e os conhecimentos vão aumentando. Portanto, é por isso que eu, professor Almeida, desejo a você boa atividade de sala, porque já também eu volto para comentar cada questão, tá bom? Boa sorte para você e até daqui a pouco. Agora,
Você realizou sua atividade de sala? Então, com certeza, você está querendo saber se acertou todas as questões. Vamos ver lá, então? Olha aí, com relação à questão de número 1. Diz o seguinte: quando se entra numa sauna e você vai conduzindo uma corrente de ouro do pescoço, sentimos pouco tempo depois a sensação de um acentuado aquecimento na região do corpo. E para esse fenômeno, qual é a consequência? Ocorre como consequência desse fenômeno. Você entra na sauna, esqueceu e está com a corrente de ouro no pescoço. Então, consequência, será que, letra A, é que a temperatura mais elevada da pele? Letra B, é que tem ligação metálica da corrente de ouro? A corrente de ouro, o ouro é ligação metálica? Letra C, está havendo uma transferência de elétrons da pele para o metal? Ou letra D, está havendo transferência de calor da pele para o metal? Não. Letra E, está havendo uma transferência de calor do metal para a pele. Qual você aí, meu aluno, raciocinou, discutiu com os colegas no bom sentido, né, socializou, e viu que quando entrar numa sauna com um cordão de ouro, o que pode acontecer? Então, caracteriza a resposta da alternativa A, da B, da C, da D ou da E. Vamos lá, então? Então, tranquilamente, se você entra com um cordão de ouro numa sauna, você está com ele no pescoço, e aí você vai sentindo a sensação de aquecimento na região do corpo, e isso é exatamente porque está acontecendo transferência de calor do metal para a pele. Claro, o metal ele vai aquecendo e vai transferindo essa sensação de quente, né, esse calor, para sua pele. Então, aqui no comentário, exatamente, olha, com relação ao calor que você sente naquela região do pescoço, é porque isso caracteriza um fenômeno que ocorre como consequência da transferência de calor do metal para a sua pele. Por quê? Porque ao passar do tempo, o metal vai ficando levemente aquecido. Então, o que tem a ver com isso? É uma das propriedades que você viu quando estudamos ligas metálicas. Por quê? Porque os metais, eles são bons condutores de calor. Então, o seu corpo, ele resiste a uma temperatura, ele não é bom condutor de calor. Mas o metal, ele é um bom condutor de calor. Então, imediatamente, quando entrou na sauna, o metal tendeu-se a aquecer e aquele calor foi passando para a sua pele e, com certeza, incomodando. Então, esqueça, hein? Diante do que você aprendeu nessa aula de ligação metálica, com certeza, você não vai usar. Se você tem algum anel, cordão metálico, você, feminina, vocês, as meninas, digamos, as alunas, anel, brinco, então você não pode entrar em sauna com esse material, porque como bom condutor de corrente elétrica, de calor, você vai sentir um aquecimento ligeiro na sua pele. Valeu o comentário? Então vamos lá. Aqui na segunda questão, veja só o que nós temos. Que diz o seguinte: o termo metal, metal, é uma palavra originada, ou seja, oriundo do grego, que entendemos como metalon. E isso refere-se a uma das 4 classificações propostas para os elementos químicos da tabela periódica, sendo as outras
a metais, os gases nobres e o hidrogênio. Agora, são metais 94 dos 118 elementos existentes na tabela periódica. Agora, com relação à propriedade condutibilidade elétrica dos metais, é explicada admitindo-se, ou seja, justifica-se quando você está diante de quê? Letra A, ruptura das ligações metálicas, quer dizer, a propriedade condutibilidade elétrica dos metais, ela é explicada, ela é justificada, ela é entendida. Será que é com base na ruptura das ligações metálicas? Na letra B, a existência de elétrons livres. Letra C, a existência de prótons livres. Letra D, a propriedade condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo-se que ali existe, do núcleo dos átomos metais, possui um número muito grande de prótons. Olha aí, eu estou falando da condutibilidade elétrica. E letra E, admite-se que a propriedade condutibilidade elétrica dos metais é explicada com base no ponto de fusão baixo. Olha aí, não, os metais não têm ponto de fusão baixo, né? Agora, com relação aí à alternativa que você escolheu entre os seus colegas, depois de ler o enunciado, enfim, qual foi mesmo a resposta que você escolheu como correta? Vamos lá, então. Parabéns, devido à existência de elétrons livres. Portanto, são aqueles elétrons que se movem em baixa mobilidade, eles não se distanciam, mas eles são livres e, com isso, favorece a corrente elétrica, né? O comentário aqui está. A propriedade condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo a existência de elétrons livres. Então, você tem aqui os elétrons, você tem um átomo neutro, é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Não tem elétron disponível. Então, quando você vai transformando aquele que você vai gerando o cátion, então os elétrons da última camada, eles vão ficando disponíveis. E aí, com certeza, esses elétrons que vão ficando semilivres, então você vai caracterizando aqui no cátion metálico a propriedade que nós chamamos de condutibilidade elétrica, ou seja, é a facilidade que o átomo de um elemento químico tem em conduzir corrente elétrica. Quer dizer, se não fossem os elétrons semilivres da superfície, porque eles não estão sendo doados nem recebidos, eles existem, estão ligeiramente presos de acordo com a quantidade de prótons no núcleo, mas a mobilidade deles favorece um fluxo contínuo e aí conhecido então como eletricidade. Beleza? Ainda assim, já que a atividade de sala são 3 questões, nós comentamos a questão 1, comentamos a questão 2, partiremos agora para a questão de número 3. E aqui, olha lá, você decolando para o futuro. Vejamos o enunciado da questão de número 3. E na questão do número 3, diz o seguinte: os metais explorados desde a idade do bronze são muito utilizados até hoje, por exemplo, na aeronáutica, na eletrônica, na comunicação, na construção civil e na indústria automobilística. E sobre os metais, pode-se afirmar que são, olha aí, hein? Vamos verificar para saber
se realmente ele está caracterizando todas as propriedades. Vamos lá. Letra A. Sobre os metais, pode afirmar que eles são bons condutores de calor e de eletricidade, assim como os não metais. Os não metais são bons condutores de eletricidade? Veja só. Na letra B está dizendo que sobre os metais pode afirmar que eles são materiais que se quebram com facilidade, materiais que apresentam características semelhantes aos cristais. Letra C. Sobre os metais, pode-se afirmar que eles são materiais que apresentam baixo ponto de fusão, tornando-se sólidos na temperatura ambiente. Ou a alternativa D. Sobre os metais, eles são encontrados facilmente na forma pura ou metálica, sendo misturado a outros metais formando mineral. Será que é isso mesmo? E na letra E. Sobre os metais, eles são maleáveis, transformando em lâminas, por exemplo, quando golpeados e submetidos ao rolo compressor. Agora eu pergunto para você, meu caro aluno, e aí, qual a verdadeira alternativa correta que você, juntamente com seus colegas de sala de aula, atribuíram como resposta correta? Vamos lá então? Olha só. A alternativa, a letra E, porque dizem que os metais, além de eles são maleáveis, eles se transformam em lâminas e, como eles são golpeados ou submetidos a rolo compressor. Então, vamos dizer, na letra A, está dizendo que eles são bons condutores de eletricidade e calor, mas eles não são, quer dizer, assim como os não metais, não. Os não metais não são bons condutores de eletricidade e nem de calor, ok? E aí, olhando aqui para o comentário, agora vamos entender melhor que sobre os metais pode-se afirmar que eles são maleáveis, quer dizer, têm facilidade de se transformar em lâminas, ok? E essa transformação em lâminas acontece quando eles são golpeados, ou seja, quando eles são submetidos a rolos compressores. Ok, meu caro aluno? Então, olha só, esse comentário da questão 3. Agora, quer dizer o seguinte, não esqueça, hein? Porque os ametais, na maioria deles, a maioria, não são todos, eles estão na fase gasosa. Na temperatura ambiente, os metais estão sempre sólidos, ok? Com exceção do mercúrio, que ele é um metal que ele se funde, ele passa de sólido para líquido a 39 graus abaixo de zero. Por isso que quando você tem um termômetro, ali você tem o termômetro, o mercúrio líquido, tá legal? Então ele é fluido, ele tem uma densidade elevada, por isso que quando misturado na água, ele fica nas partes mais profundas. Com relação à facilidade de conduzir corrente elétrica, calor e calor, então isso é característica dos metais. E o movimento dos elétrons, você aprendeu que eles, estando impregnados na superfície, eles estão semi-livres, e aí facilita a passagem de corrente elétrica, ou seja, facilita a eletricidade, facilita a transferência de calor de uma região para outra. E assim sendo, quando transformados em fios, nós dizemos que os metais são dúcteis, e quando transformados em lâminas, nós dizemos que eles são maleáveis. Valeu a aula aí, meu aluno? Então, muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula. Valeu!